A gente primeiro reagir ao que o pessoal mandou. A sua comunidade. Uma cultura, uma herança material. Depois... Uma herança espiritual que pode ser cristã ou não, tá? E que não se produziu sozinho. A sua vida acontece dentro de uma comunidade ao qual, fora dela, ele terá malefícios. Tá? E o Catecismo da Igreja, no seu número 2240, né, 2240, afirma, existe na parte 5 do Catecismo toda uma parte sobre as obrigações sociais. Tá? E afirma diretamente que a submissão à autoridade legítima e a corresponsabilidade pelo bem comum tornam moralmente obrigatório pagar impostos. É moralmente obrigatório o pagamento dos impostos. Nesse sentido, é porque o problema é que você tem que entender como funciona esse processo. Eu acho que talvez seja mais fácil. Eu escrevi hoje sobre isso daí, sobre em que circunstâncias você é obrigado a pagar impostos, né? Eu acho que talvez a leitura disso, são só 3 páginas, seja interessante para isso. Acho que eu vou ler rapidamente aqui, sem muita enrolação. Quanto a imposto, o catecismo inclui o pagamento de impostos entre os deveres do cidadão, no 2240, e a fraude fiscal entre os ilícitos do 7º mandamento, no 2409. A própria tradição moral católica, contudo, desenvolveu distinções importantes acerca da força obrigatória das leis humanas. Entre elas, encontra-se a doutrina das leis merepenales, discutida por canonistas e moralistas durante séculos, inseridas na longa controvérsia acerca da obrigação das leis penais e consciência. O Alfonso de Castro deu a essa matéria uma de suas grandes sistematizações, o De Potestatis Legis Penales, embora a tradição esteja longe de ser unânime quanto à extensão e as consequências da categoria. Segundo a posição que reconhece as leis meramente penais em sentido próprio, certas determinações humanas não obrigam diretamente o súdito, sob culpa moral, à realização do ato prescrito, mas vinculam-no à consequência jurídica estabelecida para a sua inobservância. Nesses casos, a transgressão material da determinação não constitui por si só pecado, pelo simples fato de contrariar a lei positiva. Permanece, contudo, a obrigação correspondente à pena legitimamente imposta. A matéria tributária tornou-se um dos campos em que essa distinção foi discutida pela teologia moral. Houve moralistas que trataram determinadas leis fiscais como puramente penais, assim como autores que lhes atribuíram obrigação direta em consciência, ou distinguiram diferentes espécies de tributo. Não existe, portanto, uma única solução histórica que permita identificar, sem mais, toda a legislação tributária como uma lex mera penalis. O ponto decisivo é mais modesto, ao mesmo tempo mais forte. A proposição genérica de sonegar imposto é sempre roubo não decorre simplesmente da existência de uma lei fiscal. É necessário determinar que espécie de obrigação a lei produz, se o legislador possui autoridade legítima para impô-la, se o tributo atende às condições de justiça e se sua cobrança respeita os limites morais da potestade política. Existe ainda uma segunda linha, independente da primeira, a da doutrina tradicional sobre os tributos injustos. Ela não é um acréscimo tardio. O exemplo de Tomás para a lei injusta pelo fim é precisamente o tributo oneroso imposto para a cobiça ou para a glória do chefe. Para os escolares, a tributação não se tornava justa apenas por emanar do príncipe. O imposto precisava ter título legítimo, justa causa, proporção adequada e ser estabelecido dentro dos limites da autoridade política. Na ausência dessas condições, a obrigação da consciência correspondente poderia desaparecer. Um tributo gravemente injusto não adquire força moral apenas por ter sido positivado. Isso permite distinguir 3 planos que são frequentemente confundidos. Primeiro, a obrigação geral de contribuir para o bem comum e obedecer às autoridades legítimas em seu âmbito próprio. Segundo, a determinação concreta dessa obrigação pela legislação fiscal positiva. Terceiro, há o juízo moral sobre cada exigência concreta do Estado. Da existência do primeiro plano, ou seja, do plano de ter uma obrigação geral, não decorre automaticamente que toda norma situada no segundo seja moralmente obrigatória no terceiro. O próprio catecismo estabelece o terceiro plano. O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando são contrárias às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. E o mesmo parágrafo funda essa recusa exatamente nos 2 textos já examinados, Mateus 22, 21 e Atos 5, 29.
Os parágrafos 2240 e 2409 devem, portanto, ser interpretados dentro da totalidade da doutrina moral católica, sobre a autoridade, a justiça das leis, a propriedade, bem comum e o limite do poder político. A fraude fiscal é moralmente condenável quando constitui fraude contra uma operação justa. A expressão não pode ser convertida em um axioma, segundo o qual qualquer retenção de recursos exigidos pelo fisco constitui, independentemente das circunstâncias, um furto contra o Estado. Essa doutrina também exclui o erro inverso. A lex mera penalis não permite que qualquer pessoa declare unilateralmente toda a lei tributária meramente penal. E a doutrina do tributo injusto não implica que todo imposto desagradável, elevado ou economicamente danoso perca automaticamente sua força obrigatória. Essas categorias da teologia moral exigem que se faça um juízo sobre a natureza da lei, a intenção do legislador, a justiça material da cobrança e as circunstâncias concretas. A posição católica tradicional é muito mais complexa do que a fórmula contemporânea que diz que o catecismo manda pagar impostos. A igreja reconhece deveres reais perante a comunidade política, mas nunca atribuiu ao Estado qualquer espécie de infalibilidade fiscal. Uma lei tributária pode ser justa ou injusta, obrigar plenamente em consciência ou ter caráter meramente penal, e até ultrapassar aquilo que a autoridade civil possui direito moral de exigir. Não basta formular a questão como a lei manda pagar. A análise católica deve verificar se essa autoridade, por essa causa, nessa medida e nessas circunstâncias, possui realmente o direito de exigir este tributo em consciência. Nossa aposta é que não, e ela depende do juízo econômico prévio. Acreditamos que qualquer imposto acima de um mínimo prejudicará a economia e impedirá que os recursos sejam empregados nos fins mais urgentes que o mercado demanda. Isso não implica necessariamente um imposto zero, porque divergimos internamente sobre qual seria a quantia ótima. Para os anarcapitalistas, esse valor é zero por definição. Para alguns monarquistas também, pois defendem um Estado financiado sem impostos. Para outros membros, o valor não é zero. Seja como for, todos se comprometem a carregar cada um o ônus de justificar o valor que defendem. Seja no foro íntimo, seja na defesa pública desse valor. E todos concordam que qualquer que seja o valor máximo comum, ele foi muito superado pelo inchaço tremendo do Estado moderno. A pergunta de Elias não prescreveu. O fisco que toma sem que seu título seja legítimo ainda deve responder por isso. E uma parte que eu vou escrever de outro trecho, que é bem relevante, é o que fazer, na verdade, se você considera que pagar impostos é ilegítimo. As pessoas nunca se questionam isso. Se eu acredito que eu estou prejudicando a ordem política, econômica e social, eu devo fazer isso? E eu garanto para você, eu fiz essa pergunta para dezenas de padres. Todos eles disseram, meu filho, não faça isso. Por quê? Porque se eu estou fazendo um ato que eu considero, pela minha análise de conjectura, um juízo econômico, um juízo que vem de uma reflexão científica acerca de um certo estágio, e eu acredito que esse estágio vai conduzir a uma sociedade pior, pagar imposto seria um ato imoral. E aí, nesse sentido, a minha consciência me condenaria. Então, é o contrário. A pergunta é, você acha que um imposto é imoral? Você tem motivos para acreditar nisso? Você tem motivos para acreditar que financiar esse Estado é algo imoral? Se você tem motivos e você financia o Estado, você estará indo contra a sua consciência. E isso lhe será cobrado no dia final. Você não pode dizer apenas que estava obedecendo o que o catecismo tinha a dizer. Na verdade, o próprio catecismo do 2242 diz: a sua consciência continua sendo a régua que define e estrutura a sua conduta. E nós, indivíduos que estão dotados e participantes dessa discussão, ainda precisamos nos fazer a grande pergunta: quanto de imposto o Estado precisa para ajudar? Se a resposta for nenhum, pagar me colocará numa situação pior do que não pagar. Esse texto que escreveu foi tu, Yuri? Sim. Tá muito bom, mano. Parabéns, tá muito bom mesmo. Muito obrigado. Gostei É para o manifesto. Muito bom o texto, mano. De verdade. Tô trabalhando. Muito bom, mano. E é bom que a IA corrigiu muitos erros meus de estilo. Isso me deixou pensando menos. Eu posso só escrever e a IA... Mas é que tá o McGregor. Se você tá... É porque o catecismo... É porque... Mano, Rascunhos, eu não sei se você vai mostrar ali. Mas no catecismo, logo embaixo dessas proposições sobre imposto, fala que se o Estado não cumpre, você tem o dever de não pagar o imposto. De respeitar as leis, né? As leis justas, né? Então, tipo, se você tem o ajuizamento que essa, como o Yuri falou,
que isso é injusto, que isso na verdade é ruim, tipo, prejudica a sociedade que você vive, a sua comunidade, você não deve pagar, você não pode acusar sua consciência. E aí, mano, eu posso ser preso. Aí é com você, mano. Aí se você acha que... É porque tem que se lembrar que existiram mártires, né? Mas mais do que isso, Agora... tem um trecho do... É porque... Só um momento, desculpa, só cortar. É porque, assim, muito de você, mano, nem sabe se imposto é roubo, mano. Vocês têm uma intuição, entende? O que o meu tá falando de acusar de consciência, mano, é internamente saber, bom, isso aqui é ruim, e saber justificar através de começo, meio e fim, tudo certinho, argumentação, tudo racional. Mano, se você não tem esse elemento, mano, às vezes você só não quer pagar imposto. E aí, não pagar porque esteticamente não parece legal, ou porque você tá com questão de dinheiro, querendo economizar dinheiro, não sei se é justo. Tem que ser errado, tá ligado? Porque, tipo, querer economizar dinheiro todo mundo quer, né? Você tem que acreditar que aquilo ali é injusto. O catolicismo, mano, ele tá realmente preocupado com as suas crenças, tipo, o que você acredita sobre as coisas. Isso aqui é injusto? É. Então, né, haja sobre isso. Isso prejudica a sua vida espiritual, a vida das outras pessoas. Que o que o Meurinho tá falando, mano, é que o Meurinho acredita, eu também acredito, que pagar imposto, mano, nutrir o Estado faz com que desvirtue as pessoas da vida espiritual delas, assim, contribui com que o Estado esteja nesse trabalho que ele faz de desviar as pessoas do caminho correto. Tem um monte de lei injusta, gente. Um monte de lei injusta. Um monte de lei. Cara, vocês entendem que, tipo, os pobres pagam imposto. E muito imposto. O pobre não pode empreender no Nordeste. Mano, eu tava refletindo nisso recentemente quando eu tava no Burger King com minha mulher. Quando a gente tava falando disso daí, ela tava falando sobre essa questão aí que ela viu um padre falando que tinha que pagar imposto. Mas, mano, reflete 10 minutos. Cara, tem gente que passa fome porque o Estado diz que ele não pode empreender. O Estado vai lá e fez. É o vídeo que a gente botou hoje, que o Miori fez o texto hoje. O Estado tava impossibilitando um cara de dar comida pros pobres, velho. Isso é justo. Você tá com comida na mão e você quer dar pra um cara que tá com fome a comida. E o Estado tá te proibindo. Isso é justo? Pô, mano, um monte de cara de fuzil, velho. Vou até mandar o vídeo aqui pro Vitor botar, mano. Os caras de fuzil, mano. Cadê? Não adivinho. Os caras de fuzil. Pode falar. O Júlio e o Hack fizeram 2 pontos interessantes. Tem uma coisa importante. Tomás de Aquino, eu escrevi um pedacinho sobre a parada do... Como é a questão do descumprir uma lei injusta. Tomás de Aquino sistematiza essa doutrina. Na Suma Teológica, ele distingue leis justas que obrigam a inconsciência das leis injustas, que se aproximam mais de atos de violência do que leis propriamente ditas. Uma lei pode ser injusta por contrariar o bem humano, como quando excede a competência do legislador, impõe cargos desiguais ou se orienta ao interesse privado do governante. Também pode ser injusto por contrariar diretamente a lei divina. No primeiro caso, a lei pode não obrigar a inconsciência, embora sua observância possa ser prudencialmente devida para evitar escândalo ou uma perturbação maior. Então você ainda tem que avaliar, quando você vai descumprir uma lei, se você vai provocar um escândalo nisso. Uma perturbação maior do que a perturbação do próprio pagar. Então é um tipo de consciência muito específico. No segundo caso, no caso que ele contraria diretamente a lei divina, ela não deve ser obedecida. Entende? Então, assim, é difícil entender isso. E ele perguntou, mas como da não necessidade maior do pagamento de imposto, se chega a imposto de roubo e libertarianismo? Não chega. Uma coisa não está conectada à outra. São 2 juízos que vêm de ponto de partida diferente. Quem perguntou isso onde? O Hack. Tá. Eles não são no mesmo lugar. Um é um juízo econômico, que você vai fazer através da análise da realidade. Você tem postulados econômicos e você tem que fazer o possível para ter os postulados econômicos, políticos, sociais corretos. Se, por exemplo, eu tenho filho, esposa, família em si, se eu for preso, poderá restaurar a minha vida e da minha família. Mas se você acredita que isso vai provocar uma perturbação maior do que pagando, é porque eu, Daniel, eu não acredito que eu não... É porque, por exemplo, a questão da faculdade. Uma das questões pelas quais eu não faço faculdade é porque o escândalo de fazer a faculdade, no meu caso, seria maior do que se eu não fizesse, entende? Então, assim, eu, Daniel, optei por não fazê-lo. Mas se eu acreditasse que o dano seria menor, eu poderia fazê-lo. Entendeu? Então, assim, não é fácil ser católico.
Ser católico exige pensar, refletir, lidar com a consciência, refletir à luz das coisas. Se ser católico está fácil para você, provavelmente você está sendo católico errado. Porque a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida foi me tornar católico. Juro pra vocês. Porque você começa a ter que refletir sobre o que você está fazendo. O que eu estou fazendo é justo? É bom? É errado? As pessoas acusam muito o catolicismo de ser automático. É o contrário. O automatismo que acusam o catolicismo é um automatismo muito injusto. É aquela parte da Bíblia que fala maldito aquele que não vê o tempo passar, uma parada assim, não é? Sim. Não lembro direito, que é tipo sobre o cara que não tá pensando, não tá agindo, tipo, não tá preocupado com essas questões. Não tá refletindo, né, sobre a vida cristã. Sim. Não é fácil não, mano. De verdade, não é fácil não. Ainda mais agora, depois do Concílio Vaticano II. Porra. Nem sei como foi depois de cada concílio, né? Porque sempre deu problema depois do concílio, sempre dá B.O., confusão, né? Mas esse concílio agora, mano, questão de política e tal, é complicado, mano. Não é fácil não. De fato, não é fácil não. E aí, entende? Eu acho que é uma questão complexa. Eu não culpo o Raskin de fazer um vídeo sobre isso. Mas eu acho que, embora ele ache que é fácil falar da questão católica, eu acho, na verdade, que é o terreno mais espinhoso aí. Não é o terreno mais fácil aí, é o terreno mais espinhoso, mais complexo para fazer uma afirmação. Pô, mano, aqui eu não sei, mano. Eu realmente eu não entendo. É porque é pecado. Eu não sei, mano. Eu fico vendo as coisas. O quanto de imposto se cobra, o que é feito. Pô, mano, os políticos comem prostituta com dinheiro do imposto, mano. Eles matam gente, eles destroem a sociedade, eles passam leis injustas, eles. Pô, mano. Não faz sentido, cara. E eu fico me perguntando, será que você... Porque a galera não pensa muito bem isso, né? Do momento que você financiou isso, agora você tem que viver para garantir que esse dinheiro seja bem gasto. Uhum. Isso é metade do seu orçamento total. A gente sabe que o brasileiro paga metade do dinheiro dele em imposto. As coisas que você faz da sua vida, todas as coisas da sua vida é metade. Tem uma outra vida que está sendo gerida com aquele dinheiro. Quanto tempo você gasta para garantir que isso seja gasto de forma moral? De acordo com os preceitos da igreja. Eu descobri que nenhum, na verdade, né? Sacou? Como, inclusive, levando isso dessa forma, não sei como você não vira gestor público, né? Sim. Comprador produz no Paraguai, não declarando a fronteira. Você não tem a certeza que você tem. O ideal seria reparar para um imposto que ele deveria ter pago? Sim! Meu querido, se você tem certeza moral sobre o fato, você precisa pensar, eu vou fazer isso. A minha consciência vai estar melhor? Se a resposta for sim, você deve fazê-lo. Meus queridos, vocês devem pensar que a salvação é individual e que a consciência orientada pela igreja, formada pela... É isso que significa. A igreja deve formar as consciências. A consciência formada pela igreja, orientada a isso, deve ser levada a essas coisas. Entendeu? Você deve ativamente se preocupar com isso. São João da Cruz, o Júlio mandou aqui, São João da Cruz disse, se alguém em qualquer época fizer do cristianismo um caminho fácil e cômodo, não lhe dê ouvidos. Entende? Formação de consciência é uma coisa muito importante para o católico, exatamente. Inclusive, é nesse sentido que a igreja é antiliberal. A igreja jamais aceitará a proibição do Estado sobre não poder formar as consciências. Você pode tirar tudo da igreja, tudo. Leve todo o ouro, mas não proíba a igreja de formar as consciências de seus fiéis. É muito simples, é muito, muito, muito simples. De fora das coisas que a igreja se pronunciou mais rapidamente.
Meu Yuri nunca errou uma linha sem MBL, sempre esteve certo. Mas a galera, quando eu fiz lá aquele post lá, né, mano? Tu lembra Qual? aquele post que eu fiz? Tu não se tempera? Ah, não é... Ô, galera, digam aí quem não é do MBL. Digam aí, eu nunca vou entrar no MBL. Os influenciadores ficaram quietos. Ficou eu de louco. Ali me mostrou que o MBL tinha chance de crescer. Não importava o que ele fizesse, ele tinha chance de crescer. Depois do que eu Pra fiquei galera é sabendo... só uma questão de correlação de forças. Eu falei lá do valor, né? Que disseram lá, falaram. Dinheiro, mano. Pra fazer postagenzinha? Então, né, ele age como se não soubesse o que é uma candidatura, né? Quanto tempo uma candidatura acha uma candidatura? Um gabinete acha uma clínica dessa, né? Eu tenho minhas opiniões e minha religião. Eu sou católico, minha família também é, mas não ligam muito. Muitas vezes eu me preocupo mais com a salvação da minha família do que a minha. Então, mano, esqueça isso imediatamente. Esqueça isso absolutamente, meu querido. A ideia de você se preocupar mais com a salvação de outra pessoa do que a sua, mano, isso é assim, é realmente errado, mano. Você tem que entender, mano, que quando você se tornar uma pessoa que será salva, você trará o seu exemplo, a sua existência na vida, a modificação no seu comportamento, nas moradas superiores, ela é tão significativa que você vai perceber que as pessoas vão mudar naturalmente. As famílias dos santos, muitas delas eram santas. Convertiam-se. De fato e realmente. Por quê? Porque nada gritava mais alto na vida daquelas pessoas do que o comportamento daquela pessoa. Entende? Dá play. Pregação é um pecado. Então, confessem-se, pessoal. O compêndio da doutrina social da igreja... Aí tu vê. Tu vê como que o raciocínio está sendo pouco útil. Entende? Ele está sendo pouquíssimo útil. Por quê? Porque ele está discutindo um assunto pesado. Assunto difícil. Dá play. 355 trata o pagamento dos impostos como uma especificação do dever da solidariedade. Mas, na mesma passagem, que os números podem estar errados, eu coloco aí na descrição, tá? Exige racionalidade, equidade, né, na imposição dos tributos, além do rigor da integridade da administração pública. Ou seja, quando os impostos são coletados, o sujeito que toma os impostos deve ter responsabilidade pelo que coletou. Tá? Então, desvios também são prejudiciais a esse equilíbrio. E assim, se os desvios são muito grandes, você também pode estar falando de roubo. A posição da igreja não é que qualquer imposto seja justo porque foi instituído pelo Estado. Como a propriedade é um direito natural, isso não elimina as obrigações sociais do proprietário. A obrigação... Ninguém tá falando que elimina, você entende? Eu acho que, na verdade, esse é o principal problema. O problema é entender como cumprir essas obrigações. A galera lembra, né? Eu conversei isso com vocês. Que eu me tornei estupidamente utilitarista depois que eu passei a ser católico. Depois que eu me reconverti, aconteci. E católico, nasci católico. Nasceu católico. Sim, fui batizado. Desculpa, eu não acho que. Eu não acho que. Ah, tá. Eu não achei que você tá dizendo que a vagina não é possível, mano. Tem uma transformação, não. Tá com a porra. É que eu fui. Um dia de vida eu fui batizado. É uma um dia de vida? Sim. Ah, Fui batizado lá no dia seguinte. É porque eu era pra ter nascido 7 dias antes. Eu demorei 7 dias a mais pra nascer. Nação feminista que nem a Glenda.
Mas é porque antigamente era assim, né? Que tinha que fazer. Antigamente a galera se preocupava de batizar o mais rápido possível. Até a Nix, tu foi pro Nix, tu vê, mano. Que até nascer foi foda. Mas em suma, o que eu quero dizer pra vocês? Eu me tornei extremamente utilitário. Então, assim, hoje a minha moral, ela não é mais com regras absolutas. Eu raramente vejo a moral com uma regra absoluta. Porque agora eu entendi, pô, eu só posso... E graças a Deus que eu estudei as questões acerca da relevância particular de cada uma das questões e defesas do libertarianismo e da escola austríaca para isso. Então, por exemplo, eu tinha uma convicção de que a melhor forma de você lidar com o problema das drogas é liberando elas. Que você ia diminuir o número de usuários. Mas eu me dei conta, pô, se eu acredito nisso, eu tenho que ser a favor da liberação das drogas. Ainda que o Papa Francisco diga ativamente que o meio que ele encontra é a proibição das drogas. Por quê? Porque o fim que eu encontro, quando ele diz assim, ó, o fim é diminuir a quantidade de drogas. Eu não posso, a partir de hoje, a partir daquele momento, sem um raciocínio que me convença do contrário, eu não posso fazer algo ou defender algo que eu acredito que vai produzir o fim oposto ao fim que está sendo proposto. Então, eu passei a analisar seriamente. Porque eu sempre disse que eu acreditava nisso. Sempre disse que eu acreditava. Eu acredito que o livre mercado é a melhor alternativa para uma sociedade moral. Aí eu tive que refletir. Se é que eu acredito mesmo nisso? Eu tive que refletir. Pô, se liberar as drogas, será que diminui o uso de drogas? Eu precisei refletir. Será que se você tiver prostituição, você reduz o número... Se você liberar a prostituição, você reduz o número de prostitutas e torna isso mais tranquilo na sociedade? Eu tive que pensar seriamente sobre cada uma das questões. E eu cheguei à conclusão que proibir é pior do que liberar. E aí eu mantive a minha posição libertária. Porque eu vi que ela era compatível com os desígnios da DSI. Eu vi que não ter leis trabalhistas era melhor do que ter leis trabalhistas. Eu pensei, pô, eu quero o fim. Eu preciso concordar com os fins da igreja. Mas se os meios que a igreja está escolhendo de forma não infalível, a igreja não aponta meios de forma infalível. Os meios mudam, inclusive, de acordo com os tempos em que nós estamos inseridos. Isso é uma das coisas da doutrina social. É por isso que ela está sempre sendo escrita. Se os meios estão constantemente mudando, eu preciso estar sempre analisando quais são os melhores meios. E para mim, os melhores meios para resolver essas questões eram meios de mercado. Entendeu? Meu amigo, coisa complicada. Eu não sei nem que posição tomar e nem o que deveria fazer até saber. É muito simples. Você quer fazer... Tem um padre também, o que... Primeiro, o padre é excelentíssimo. E segundo, faça aquilo que você acredita que para a sua situação seria mais razoável. Então, se você leu... nunca leu um livro libertário da vida, provavelmente você não sabe se esse é o caso, entende? Vou dar um exemplo muito fácil, mano. Santa Carona. O cara lá perguntando, Santa Catarona, eu tenho uma padaria familiar, eu tenho um funcionário aqui. Se eu pagar esse funcionário com direito trabalhista, eu vou ter que fechar o meu negócio. Eu devo... o que eu devo fazer? Aí o Santa Catarona falou, paga o direito trabalhista. Ou seja, isso tá errado. Isso é obviamente errado. O Santa Catarona não parou pra pensar na resposta dele. Porque ele disse pro cara falir o negócio dele. E deixar a família dele toda sem negócio. Isso provocaria um dano maior para o trabalhador, que ia perder o emprego, né? Porque o negócio fechou. Ele ia perder o negócio, a família ia perder o pão e os clientes iam perder o serviço dele. Então, ou seja, é a pior atitude possível. Ou seja, ele não refletiu sobre a pergunta do cara. Ele não pensou sobre a realidade do mesmo. Lembrando, tá, gente? O trabalhador, ele é racional, sabe? E, tipo, você pode combinar com ele as coisas, tá ligado? E você tem que oferecer a melhor de consciência, a coisa mais justa que você pode oferecer pra ele enquanto trabalho. Horas boas de trabalho, descanso, um bom pagamento que você pode pagar pra ele, tudo isso. Agora o cara vai mandar você fechar o seu negócio pra pagar um direito trabalhista e fechar o negócio. Não faz nenhum sentido, entendeu? Isso foi irrefletido da parte dele. Então, tipo, existem os danos também, tá, gente, na vida. Então, por exemplo, eu jamais, vou ser muito sincero pra vocês, eu argumentaria e ensinaria um pobre o porquê ele tem que sonegar imposto.
O porquê um pobre nordestino que paga imposto pra cacete, tal qual qualquer outra pessoa, não pode empreender, as leis do Estado fode ele no lugar onde ele vive, no interior, e mesmo assim o bicho vai ter que pagar imposto. Jamais. Eu convenceria, argumentaria em prol desse cara não pagar imposto. De verdade. Tá ligado? Então, tipo, é muito mais uma questão também, às vezes, de você parar pra olhar e, tipo, pô, mano, eu vou tirar da boca dos meus filhos pra dar na boca do Lula comer buceta? Eu vou tirar da boca do meu filho. Pô, mano, isso conta muito, gente. De verdade. Isso conta. Vocês entendem que quando o cara vira prefeito, ele não é ungido com um batismo específico, com um tipo de bagulho específico que nem o padre é. Que o padre, ele pode ser o que for. Quando ele tá na missa, é válido. O prefeito da tua cidade, ele tá enriquecendo. O vereador da tua cidade tá enriquecendo. Os ricos que estão junto com o Estado estão enriquecendo. E tu tem que tirar da boca do teu filho pra eles continuarem enriquecendo. Entende? Esse cara aqui, todo mundo sabe disso, mano. Cidade pequena, pô, o prefeito come aquela mulher ali, come puta ali, come... com dinheiro público. Eu tenho que continuar pagando dinheiro público. Então, esse cara aqui é uma questão de Estado. O Estado virou uma igreja. Não importa o que o prefeito faça, tudo que ele faz tá legitimizado por causa do... Não existe isso. Não existe, mano. Não existe. Não faz nenhum sentido, tá ligado? Você tirar da boca dos seus filhos, você podendo, pô, vamos dizer que eu só nego esse imposto aqui só pra R$100 pra mim no final do mês. Pô, mano, eu consigo pagar um plano pra minha filha aqui, de saúde. Consigo pagar um plano de saúde pro meu filho e pra minha filha pra não ter que ir no SUS. Isso é outra coisa que não é comentado também. Eu não sou contra pagar. Vocês entendem que eu não sou contra tratar como serviço as coisas do Estado? Por exemplo, aqui no Brasil, eu não posso pegar, quando eu estacionar meu carro, sair com meu carro, pegar e botar ali que eu usei tanto do carro e quanto de imposto eu vou pagar. É tudo junto. Federal, tudo junto. Então, às vezes, eu tô pagando imposto de coisa que eu não tô usando e que as pessoas não estão sendo bem utilizadas naquele serviço que está sendo provido pelo Estado. Então, qual é o sentido de pagar esse imposto? Nenhum. Veja, não faz nenhum sentido vocês tratarem as coisas dessa maneira, como o Rachel. Desculpa, Rachel, do jeito que o Rachel tá tratando, porque Deus nos deu uma coisa chamada consciência. Se ele nos deu, é pra gente usar. E vice-versa, tá, gente? Se vocês acreditam que tem que pagar, tem que pagar. Paga. Exatamente. Se você olha pra tudo isso e diz, isso aqui é o que eu acho, isso aqui é certo, eu tenho que pagar e tenho que contribuir com isso, pague então. Seja sincero, entendeu? De coração. Pague. Agora, se você não acha que isso é justo, mano, refletido mesmo, tá? Não é a justificativa pra você só ter mais dinheiro no bolso, tá ligado? Porque, gente, pra muitas pessoas não pagar imposto é poder no final do mês pagar o funcionário. É pra muita gente pagar um seguro de vida. É pra muita gente pagar um bagulho de saúde. É pra melhorar a vida da família. Um dinheiro que vai ser direcionado ao Estado. E repito, não vai fazer com que as coisas sejam melhores. Na verdade, esse dinheiro vai ser direcionado pra puta, cocaína, pra corrupção, desvio de dinheiro. O Estado brasileiro é isso. Então, assim, às vezes, mano, porque vamos supor, eu tô deixando esse dinheiro aqui que eu tô botando aqui, eu tô sonegando. Tá tudo certo na minha família. Tá todo mundo com coisa pago. Guarda dinheiro pro teu filho, mano. Teu filho pode ficar doente, tua mulher pode ficar doente. Pega e faz uma obra de caridade. Tá ligado? Pega e vai lá e faz uma caridade. Pega e faz comida e entrega pra pessoas que estão com fome. Vale muito mais, mano, um prato de comida e uma fome de um mendigo passada num dia do que a porra do político cheirando uma carreira de pó. Só que agora, metade de vocês defende o Estado mesmo assim. Então, assim, a gente já fez enquete, velho. Metade de vocês, inclusive numa enquete com mais de 1000 votos, metade de vocês é estatista, mano. Se vocês defendem o Estado, velho, eu vou ser muito sério com vocês. Eu não vejo nem por que vocês não pagariam imposto. Sendo muito franco com vocês, velho. Muito, muito franco. É safadeza, mano. Aí, mano, você tá sendo imoral, mano. Porque ao mesmo tempo que você... Porque no final de contas, mano, o Estado só não existe pra você, entendeu? Só pra você, mano. Pros outros que não conseguem se negar, mano, ele existe, mano. Pra você que é o espertão, que, pô, entendeu? Então, assim, é muito simples, mano. Não aceite ser morno. Não aceite. Ah, eu aceito essas conclusões aqui por um próprio benefício, mas pra sociedade, não. Por quê? Ah, porque os fudidos, os pobres fudidos, eles vão, se não tiver Estado, eles vão bater nas pessoas. Pô, mano, tu tem que pagar, mano.
Não é pra isso? Não é pra isso que serve o Estado? Então tem que pagar a tua parte, mano. Ele tem que fazer isso? Então é isso, mano. Aquele que for morto será multado, exatamente. Mano. Aquele bagulho ali do que seria justo pagar o que o Estado tem que fazer pra gente poder. Pra ser. O que o Estado tem que pagar quando. O que o Estado tem que fazer pra gente pagar o imposto, né? Pô, mano, eu acho que poucos libertários seriam. Quem seria contra, né, mano? Aquele bagulho ali que tu tava lendo, tá ligado? Do que o Estado justo ali e tal, o bagulho justo. Pô, mano, mas alguém seria contra, tá ligado? Eu só não conheço esse Estado aí, mas alguém seria contra, tá? Então, assim, de verdade, mano, de verdade mesmo, assim. Existe, mano, um mundo que é o seguinte: você não liga pra nada disso, você continua acreditando no Estado, você continua achando. E eu acho, tá? Vou ser muito honesto, muito honesto com vocês. Eu já acho isso mau caratismo. Achar que tá tudo bem pagar imposto hoje nos estados, do jeito que os estados se organizam, eu acho mau caratismo. De verdade. Porque a gente sabe que o que o Estado é. A gente sabe as questões de desvio de dinheiro. A gente sabe o que é corrupção. A gente sabe o que é geopolítica. A gente sabe que os estados se ajudam entre si. Por exemplo, vamos dizer que você tá no Rio de Janeiro, mano. E o dinheiro tá indo lá pra fazer com que os policiais entrem na favela e atirem nos bandidos. Você já parou pra refletir se essas pessoas que estão morrendo na favela são de fato bandidos e se de fato aquela operação do BOP é justa? De verdade, assim. Refletir sobre esse tema. Pô, mano, é justo ou não é justo os caras da operação entrar lá e tocar os aralhos? Quando isso acontece. Tá ligado? O que a polícia tá fazendo? A polícia no Brasil é justa? Quais são as coisas? Tudo isso, mano, isso precisa ser refletido. Nós, eu, Miorim, o Adams, que várias pessoas acham que isso aqui no Brasil é injusto o que está sendo feito. E, quiçá, no mundo. É só ver o governo americano. O governo americano usa dos impostos dos cidadãos pra jogar bomba na cabeça das pessoas. Um católico americano precisa refletir sobre isso. De verdade. São bombas que são jogadas na cabeça de cidadãos de outros lugares. De inocentes, muitas vezes. Sim. Inocentes morrem nesse processo. Tá ligado? Então, não é uma coisa simples, não. Não é assim. Ah, pagar imposto, não sei o quê. Tu tem que ter no catecismo, né? Que quando é injusto, você tem um dever. Veja, o catecismo não diz que quando é injusto, você talvez. Não. O catecismo diz que quando a lei é injusta, você tem o dever de não seguir. Quando o Estado, inclusive, é injusto também. Outra coisa, a legitimidade desses políticos. Esses políticos, por exemplo, compraram votos? Isso é uma coisa que você tem que se perguntar. Esse político é legítimo, ele tá comprando voto. Esse cara, ele compra a consciência das pessoas. Eu devo votar nesse cara? Eu devo seguir o que esse cara fala? Vamos dizer que você nem vote. Pô, mano, mas esse cara aqui, ele tá comprando a consciência das pessoas. A família dele teve enriquecimento de 400% no ano que ele foi prefeito. O quê? Isso é justo? Tem gente passando fome e esse cara tá enriquecendo. Se você acha que o Estado é esse ente que protege, que causa a ordem social, se a sua sociedade está desordenada, é culpa dos políticos. Sim. Vocês entendem? É de um lado pro outro. Eu vivo num lugar que não é ordenado. Isso é justo? Eu pago um imposto? Porque, porra, se eu tenho que pagar um imposto pra esse cara tem que manter a ordem. Esse cara não traz a ordem. As pessoas estão. Existem mendigos passando fome. Existem lugares que estão. Por exemplo, tinha um lugar aqui na rua em Barbacena. Um lugar que tinha um pitbull na rua. O pitbull mordeu 4 pessoas antes do Estado ir lá pegar. Será que isso é ordenado? Demorar 16 horas pra pegar um cachorro que tava mordendo as pessoas na rua? Isso é desordem, porra. Pode parecer pouco pra você, mas pra 4 pessoas que foram mordidas não foi. Sim. E se o cachorro tivesse raiva? Por exemplo, um dia desse entrou um morcego no meu quarto. Não sei se vocês sabem, tem um lobby, um controle de que não pode ter empresa que tira porra de morcego no meu quarto. Tem que ser o Estado. Aqui em Barbacena. Aí eu ligo pro Estado. O bombeiro me atende. Sabe o que o bombeiro disse? Fecha a porta e vai dormir na sala. Isso é justo? Ele tá sendo pago pra fazer isso, pelo ordenamento do Estado, e ele mandou eu dormir na sala. Um morcego que pode passar raiva. Eu tive que entrar no quarto e tirar o morcego. Ver se o morcego tava lá e tirar o morcego. Me botando minha vida de risco. Porque eu não podia chamar uma empresa. Isso é justo? Entendeu? Isso é justo? Isso não é justo. Se eu sou roubado na rua, eu faço um BO. Qual é a taxa de qualificação de acerto? Qual é a taxa de criminalidade de Barbacena? E como a polícia efetivamente atua? O político tá usando. Vê como é, mano. Você que é estatista, mano, pro Rascunhos, pra todos vocês, é muito mais difícil, mano. Porque, ó. O prefeito da minha cidade,
as ruas estão tudo esburacadas, fudendo o carro das pessoas. Esse dinheiro que vai pro carro, eu podia estar se aplicando na minha vida, eu podia estar fazendo caridade, mas o prefeito não tá arrumando a rua, eu tô fudendo meu carro. É justo que esse cara esteja usando dinheiro pra fazer shows de músicas que propagam pecados pra ganhar voto, ao invés de causar ordem social? Isso é justo? Entende? Pra quem defende que tem que pagar imposto, ele vai ter que me dizer por que essas coisas são justas. Não é assim, vai lá e paga, não. Dai a César o que é de César. Mas peraí, o que é de César? A gente tem que primeiro entender o que é de César. Né? Porque, assim, não sei se vocês lembram, César não era exatamente um homem justo, né? Ele foi um homem que não botou Jesus lá, mas ele também se absteve da situação. Ele deixou o povo escolher. Ele podia ter inocentado Jesus, mesmo sabendo que Jesus não tinha feito nada. César não se Perdão, nem pra Pôncio Pilatos, eu confundi. Isso. Mas César não era um homem que tinha que manter a ordem na sociedade. E a sociedade não estava ordenada. Então, mano, sempre parem pra pensar que quando qualquer um que diz pra você, no caso dos rascunhos, ou qualquer outra pessoa que diga que você tem que pagar imposto, independentemente, óbvio que o rascunho não vai dizer um negócio desse, mas você tem que refletir se de fato é justo o imposto que você tá pagando. E se for, mano, se você acha que é justo o pagamento e que o dinheiro está sendo usado corrupto, eu não sei, tô sendo sincero com vocês, tá? O porquê você não trabalha no Estado. Sim. Porque a ordem pública não está da maneira que deve estar. A ordem pública deve... Ele mandou aqui. Defender a essência do Estado é necessariamente defender o atual estado de coisas? Não, mas financiá-lo sim. Não? Que é o que a gente tá discutindo aqui, imposto, mano. Tu tá perdido. Ninguém tá tentando justificar o Estado, não. A gente tá falando sobre pagamento de imposto, que é o que o catecismo traz na nossa reflexão. O catecismo fala sobre pensar se as leis que estão lá são justas, se os nossos governantes são justos. É uma reflexão que o catecismo traz. Se você não sabe do catecismo, se você não sabe o tema, etc., cuidado. Não é sobre isso que nós estamos discutindo. Entendeu? É outra coisa. E o Júlio falou bem ali, ó, o imposto vai completamente na contramão do princípio da subsidiariedade. Literalmente. Literalmente. Eu ouço o que você está dizendo e tento concordar. Não acho que seja justo. Não gostaria de ser funcionário público. Mas atualmente não sou capaz de citar minha posição. Eu entendo, mano. Mas é só uma reflexão que é um tanto... Assim, eu tô trazendo reflexões que são... A gente que é brasileiro. Eu fico tentando pensar um suíço. Mas se bem que hoje, a Suécia... Vou pensar um sueco. Mas hoje o sueco tá vendo imigrante entrando e estourando gente na cidade deles, né? E os políticos não estão fazendo nada. Então, assim, ok, aquele campo ali da imigração é um problema pra eles, mas pra gente que é brasileiro, de certa forma, essa reflexão se dá até de pronto imediato, quase. Tipo, as coisas não estão justas. Só que no caso meio do Meurinho, a gente acredita que o Estado, mano, não é uma coisa que vai ser... Por isso que a gente tá criando um movimento político agora que não é partidário. A gente não é partidário. Por quê? Porque a gente acredita que a gente é muito mais benéfico fora do Estado, direcionando nas consciências e os corações, do que dentro do Estado tentando forçar as pessoas a uma determinada coisa. Mesmo que dentro do Estado fosse muito financeiramente mais proveitoso. E boas autoras católicas vão pelo menos próximo, nessa que vocês vão comentando. Até o próprio Maritain, velho. Tem que ver o que o Maritain fala do Estado, mano. Mano, é muito claro pra mim. A igreja, mano, ela trabalhou ao longo do tempo muito com essa noção. Cara, não há nenhum problema intrínseco. Isso é uma coisa que os libertários realmente falham. Não há nenhum problema intrínseco nas coisas. Existem problemas casuísticos, particulares, específicos das coisas. Entende? Por quê? Porque o nome da coisa não é a coisa. Então, a questão não é o nome que eu dou à coisa. A questão é o que aquela coisa está fazendo. Então, uma pessoa de outro povo, que não o povo de Israel, poderia servir de instrumento para a fé dos judeus. Uma pessoa de outra religião pode servir de instrumento para a nossa fé cristã. É perfeitamente possível, nesse sentido,
que coisas boas advenham de uma ordem externa. A grande questão, e eu acho que talvez seja um grande dilema de boa parte dessas discussões, é que a galera fala como se nós vivêssemos num Estado católico. Isso é uma das coisas que mais me incomoda, velho. Que a galera trata como se nós vivêssemos num Estado católico. E o Lula é São Luís. E Lula é São Luís, exatamente. E até São Luís, se São Luís fizesse o governo hoje, ele o faria impecável. Por causa da pena de morte. É óbvio que se São Luís vivesse os tempos de hoje, São Luís deveria tê-lo feito de uma forma diferente. É óbvio, porque o que a igreja diz, ó, mudamos de opinião em relação a isso. São Luís é o quê? Obediente. Acima de tudo, obediente. Porque a obediência é a única virtude que o diabo não consegue imitar. É a única virtude, a obediência. Nesse sentido, São Luís não faria o mesmo governo. Ponto. Ele não teria pena de morte no governo dele. Então, o governo que eles idealizam de São Luís não aconteceria hoje. Ponto. É só isso. E eu repito isso 1000 vezes. E eu gosto muito do tom da resposta, mas eu não vejo a resposta. Qual é a resposta para isso? O governo de São Luís seria um governo fundamentalmente diferente nos tempos de hoje. Por quê? Porque a igreja mudou sua opinião em relação à pena de morte. Ponto. Porque a igreja mudou sua opinião em relação à liberdade de consciência. Porque a igreja mudou sua opinião em relação a vários tópicos. Então o governo de São Luís, para ser genuinamente obediente à igreja, precisaria ser obediente a esses princípios. Acabou. Então o governo based que vocês imaginam foi based na época, e hoje, para ser based, ele deveria ser direto e completamente diferente. E obediente. Tanto é, mano. Vamos ser muito sinceros aqui, cara. Quantos políticos vocês acham que antes deles tomarem uma decisão, eles vão ao Papa, mano? É muito perguntado sobre, da parte de vocês, mano. Tem um político ali, mano. Ele tá, vai tomar uma decisão ali de tomada, de como vai ser gerido os recursos e tal, se é justo ou se não é. Esse cara vai na igreja, ele busca o padre, ele busca o status questione, ele tá procurando. Mano, grande parte desses políticos só falam de pragmatismo, mano. Eles estão preocupados com a próxima eleição. Isso é uma coisa que eu nunca vou entender, mano. Mesmo se eu fosse a favor do Estado, eu jamais seria a favor desse Estado. Eu jamais seria... Eu, assim como todo católico, mano, tem que exigir o Estado moral. O Estado tem que ser moral. Moral mesmo. Não pode ter corrupção. Não político, mano. Não pode estar usando dinheiro público pra comer prostituta. É que nem o pessoal fica puto. Qual é o dele? O mamãe falou uma vez, falou, não, esse dinheiro aqui é o meu salário. Não, mas é dinheiro público. É dinheiro público. Você não podia estar fazendo, comendo puta. Primeiro que já é pecado comer puta, né? Agora, com dinheiro público, toma uma outra proporção. Não era pra ele estar comendo puta, não era pra estar comendo puta dentro de Brasília, não era pra estar achando cocaína. Era pra ser realmente um Estado, mano, muito limpinho. Limpinho mesmo, sem corrupção, preocupado com o bem comum. Vocês acham mesmo que o Estado do Brasil tá preocupado com o bem comum? Vamos todo mundo ser honesto aqui. Vamos tirar as máscaras aí, mano. Vamos botar na mesa, assim. Você acha que o Lula tá preocupado com o bem comum? Você acha que o Flávio Bolsonaro tá preocupado com o bem comum? Bota a imagem ali dos políticos de novo, o rapaz, Vitor Viana. Porque falando assim fica abstrato, né, mano? Falando assim, parece que não é algo real. Exatamente. Deixa eu achar que a foto que eu fechei aqui. Esses cabinhos aqui, ó. Isso aí, mano. Eu acho que esse pessoal tá pensando no bem comum, pessoal. Olha essa foto aí, mano. Quem ali tá preocupado com o bem comum? Vocês optariam assim, tipo... não, o Ramagem. O Ramagem tá preocupado com o bem comum. Mano, aquele sorriso ali, ele que tá preocupado. Não, mano. Mano. Não é não, mano. Eu digo mais, mano. Eu não vejo você dizendo, vamos todos nos mudarmos para Liechtenstein, para sermos governados pelo príncipe. Entende? Não só isso, Liechtenstein tem vários lugares que quem tem jurisprudência são os padres, que as pessoas escolhem, a igreja. Vários lugares que a igreja que tem jurisprudência. O padre que diz, faz isso aqui, vai ser resolvido assim, ó.
Olha aí o pessoal do bem comum aí, ó. Ó a gangue do bem comum aí, ó, pra vocês. Caralho, Vitor Viana! Eu? Miorinho, olha ali na direita! É, mano. Ó, velho! Tá virou foto, mano. Na direita. É, Vitor Viana! Ei, O que velho! tu tava fazendo ali, mano? Me encontraram! Oh, não! Olha, Eu mano. estou ali! Como assim? Eu vou ter que Olha, fechar essa mano. live. Acabou. Cara, pior que tá perfeita a montagem, tá, mano? Quem fez essa montagem, mano? Fiz uma montagem perfeita, mano. Chama IA, Tu mano. vê? Caralho, mano. Não, eu vou falar a pessoa que fez a montagem, tá ligado? Não foi uma pessoa, não. Foi a IA, caralho. Não, porra, eu tô falando que. Porra, mandou um prompt, cara. Isso é montagem? É, mano, inacreditável, mano. Ai, Vitor Viana. Toma. Ai. Eu não sabia não desse tabulário, tá, Vitor Viana? Se a Eu gente estava soubesse, ele não lá. tinha autorizado, não, pô. Eu estava lá, E aí, como pessoal, vocês membro acham de que uma bot fiscalizando e gravando tudo. é o bem comum, verdade? Essa reunião Tá tá bem comum! Tá trabalhando aqui no esquema bem comum? É. Ó, pode ver que o Vitor Viana, mano, ele tá realmente como segurança ali, ó, mano. Olhando, fiscalizando, ó. Cadê o bem comum? Então, pessoal do bem comum, Se tiver vai, uma aí. prostituta aqui, eu vou... Denunciar! Todos vocês, hipócritas! Sim. vê? Inclusive, cuidado com a dose de álcool. Nenhum de vocês se embebede. Exatamente. Isso é outra coisa, mano. É outra coisa. O político em pecado público ia ser difícil. Eu acho que não pode, não, mano. Tem que tirar ele, mano, do poder, mano. E aí, você vai atrás do impeachment dele? Não sei, mano. São várias Tu questões já aí. imaginou se todo político que tivesse em pecado público fosse expulso? Acabou. a Vocês política, né? entendem? Quanta gente ia ter na política? Gente, é sério, gente. É sério, gente. É sério, gente. Vocês já imaginaram quantos políticos ia sobrar, mano? Que pegasse só que se diz católico e protestante, mano. Entendeu? Esquece o pessoal de esquerda. Só católico e protestante. Pô, mano, é uma tapa na minha cara, mano. É uma tapa na cara de qualquer um, velho. Você olhar pra isso, você vê esses caras, porra, assim, bebedando, comendo prostituta, lugares de luxo, triplicando, quadruplicando a porra do dinheiro deles e as pessoas passando fome, mano. O Art tá com um plano maléfico ali de me tornar rico. Ali, ó. O plano maléfico de se tornar rico. Isso, ó. Já pensou Ai, se ai. organiza essa porra no X com a foto do VV? KKKKKKK. A igreja é quem mais se preocupa com o meio comum e é a maior instituição de caridade do mundo. O Vaticano não cobra impostos. Não tem agenda da Receita e nem polícia pra te prender se você não der dinheiro. Mas é óbvio, pô. Gente, a igreja, ela é realmente parcimoniosa em relação aos estados. Porque ela acredita que os estados chegaram a essa conclusão. Mas a igreja descobriu em 2 minutos que manter uma estrutura para cobrar as pessoas e impor a elas o bem era mais caro do que as pessoas fazerem voluntariamente o bem. Tu entende? Isso é verdade. É só isso, mano. É só isso. Eu tenho muita dificuldade de entender essas coisas. Pode dar play. Mas deixa eu só mijar aqui um instante. Já volto. Coroa no canto inferior esquerdo fazendo a saudação romana. A igreja tem a guarda suíça pra proteger o papo só. E o Vitor Viana lá achando legal. É, ele tá monitorando a rapaziada, pô. Foi tu que fez essa montagem, foi, Vitor Viana? Foi o Silas. Só que eu não tinha percebido que eu tava ali. LB, vou te banir, tá? Volta amanhã.
O Vitor tá passando a bolola nas costas do Everton Rocha. Pra ele ficar esperto, porra. Acabei de lembrar que o Estado permite o aborto. Basta que a mulher... Mas mano, Rapilef, é porque você nunca tinha parado pra pensar sobre isso daí, mano. Isso pô, mano, isso é errado, velho. As pessoas, se é pra tratar o Estado assim, mano, o Estado assim então será tratado. Olha o tanto de moralidade, mano, que o Estado propaga. De pecado, de coisa errada, mano. Oh. Esses caras. Acabei de lembrar que o Estado permite o aborto, sim. Literalmente, mano. Tem que continuar o react, né, mano? Eu acho. Vamos. Não sei quanto mano doou, né? 3 minutos, falta 1. Beleza. Tributária, a obrigação tributária não é legítima porque o Estado criou a propriedade. Ela é legítima porque a pessoa tem obrigações com os seus. Tem solidariedade, Sim, tem necessidades com... E a pergunta ainda continua sendo, né? Qual é a melhor forma de cumprir essas obrigações com os seus, né? Com todos. Não só isso, mano. A própria noção de como os recursos são geridos. Eles primeiro vão para o Pacto Federativo, vão para a Federação para depois serem redistribuídos. E se eu pegar esse dinheiro e eu mesmo tentar ajudar os outros aqui onde eu moro com um imposto proporcional? Calcular mesmo o imposto na ponta da caneta. Eu não vou, entre aspas, sonegar. Eu vou pegar esse imposto que eu ia pagar pro Estado e eu vou aplicar aqui para ajudar os meus. Agora, é lógico que aí ele não tá percebendo, mas que ele tá se comprometendo com uma visão econômica. Sim. Tem que provar essa visão econômica, né? Sim. os seus. Pela sua integração na comunidade, esse tipo de coisa. Isso significa que a autoridade precisa ser legítima, e esse é o problema. A legitimidade dos impostos está ligada à legitimidade dos impostos, está ligada à legitimidade da autoridade. E esse é um ponto que eu acho que os libertários concordariam, contanto se a gente não utilizasse impostos aqui, né? Isso significa que a autoridade precisa ser legítima. A cobrança deve ser orientada ao bem comum. Os encargos precisam ser distribuídos de maneira justa. Os impostos não podem estar sendo utilizados para financiar coisas que são contrárias à lei natural. Por exemplo, algumas questões do chamado direito... E se forem, o que você vai fazer? Você acredita que é? E agora? Não só isso. Fica, né? A autoridade, ela é vamos lá, vamos pro pior caso. Eu acho que tem o pior caso. A autoridade é legítima e ela não está agindo de forma legítima com os recursos. E aí? Que eu acho que essa é a mais difícil. Porque se ela é injusta, tá bom, então não paga, tá ligado? Sim. Agora, se você acha que é justa e você sabe que ela está indo contra o bem comum, e aí? Não sei, eu acho muito difícil manter essa noção, mano. Eu acho de fato, pelo menos no Brasil, tá ligado? No Brasil, eu acho que é especificamente muito difícil. O Hark mandou. O problema é justamente a corrupção da instância particular do Estado não implicar na condenação moral do imposto de modo geral.
Não, gente, aqui vocês não estão entendendo. Você pode ter um juízo geral sobre imposto, mano. Você pode acreditar que o imposto é sempre ilegítimo. É só você acreditar que as consequências de usar o dinheiro sob forma de imposto são piores do que as consequências de não fazê-lo. É por isso que eu disse que eu estou cada vez mais utilitarista e cada vez mais consequencialista. Eu cada vez mais, assim, é inevitável. Para me manter católico, isso é realmente inevitável. Eu preciso ponderar sobre as consequências das minhas ações. E aí o libertarianismo, ele vai entrar... ou não, tá? Eu posso chegar à conclusão que o libertarianismo não é a melhor forma de fazê-lo. Mas, até agora, sim. Mas eu preciso me questionar sobre a consequência das minhas ações. Porque Dúvida, o tá? princípio é a igreja. Ah, tá, tudo. E ele falou assim, ó. Conforme a particularidade do Estado sobre o qual o indivíduo vive, demanda um conhecimento maior que talvez o tempo de vida que esse indivíduo tem. Discordo. Basta que a condenação seja geral. Esforço ótimo para pegar essa informação para que a ação de Estado casuística possa funcionar, é um dado que torna a alternativa utilitária do Estado mais moralmente preferível pelos meios parecerem mais alcançáveis. Não, de forma alguma. Você não tem, gente, certeza moral. De novo, são muitos princípios importantes. Você não pode afirmar, justamente por causa da incerteza moral, que você necessariamente possui meios menos alcançáveis do que outros. Isso é falso. Mas, uma dúvida, tá? Por que a igreja não paga imposto mesmo? Assim, eu concordaria com você, Rack, se a igreja pagasse. A igreja não paga imposto. Porque a própria igreja, assim, o Estado não cobra, mas a igreja não vai lá e paga. Porque a igreja acredita que ela gere os recursos para o bem comum ser gerado de melhor maneira. Né? Por excelência. Senão a igreja estaria pagando imposto no Brasil. Acreditando que o bem comum seria gerido de maneira melhor, dando dinheiro pro Estado. E é falso. Não é isso que acontece. A igreja não acredita que o Estado brasileiro protagonize melhor do que ela o bem comum. Então, se eu chego à compreensão de que eu consigo providenciar um bem comum na minha sociedade maior, por exemplo, coisa simples. Eu só nego o meu imposto. Para todo final de semana, uma vez a cada 15 dias no domingo, eu faço uma festa aqui que eu atraio um monte de gente para ir na missa. Eu tô fazendo um bem comum muito maior, eu tô fazendo um bem muito maior. Porque não tem nada mais importante do que a salvação das almas, pô. Entende? Informação não Não tem está nada facilmente disponível. Mas todo mundo sabe que a igreja não paga imposto. Como assim? Isso é um fato público e notório. Obrigado, Guilherme, por Desculpa, comprar isso é um fato. Por que não votar? Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Esse é um fato público e notório, tá? Que a igreja não paga imposto. Cara, isso inclusive é uma das coisas que os nomes assim, o nome ateu, a coisa que ele mais fala é que a igreja não paga imposto, que deveria pagar. Isso é a coisa mais comum que tem. Eu posso estar num canal ateu aqui de Nerma que não sabe nem ler, que é ateu e fala isso. As pessoas realmente sabem disso. Sim. Eu só não ligo agora pra minha mãe porque ela tá dormindo. Senão eu ligaria e perguntaria pra ela e tu ia ver. Ela fala que minha mãe não é uma pessoa, um nome, assim, minha mãe é nome. Ela fala, a igreja não paga imposto. Isso é... Gente, é porque eu acho que vocês pensam que a pessoa que é pobre, ela só sabe votar no Lula. De verdade, mano. Pô, gente, calma aí, pô. Isso daí passa na TV, pô. Tá ligado? As pessoas assistem muito TV. O Rebrank falou, sim, por isso o Estado precisa ser confessional. Se não for, não há baliza moral. Mas tu entende que você não tá no Estado confessional. Esse é o principal problema, pô. É por isso que a gente tá insistindo, mano. Quando você tem o Estado confessional, mano, as coisas são mais simples, você entende? Elas são realmente mais simples. O problema é, cara. Não existe estado confessional. O Estado, não existe mais Estados confessionais. Existe um Estado, na verdade, né? Que ele tinha Estado. Que é o único Estado confessional hoje. E assim, é uma questão muito simples. Lá as coisas são muito mais libertárias, né? Tu entende? Sim. É assustador, tipo. O rei é libertário lá, tu entende? O príncipe. Não Não só faz isso, sentido, mano. a população escolhe quem vai. Os locais, as comunidades escolhem quem vai gerir as leis e o pessoal geralmente escolhe o padre, mano. Pode, mano.
The Play. Mano, eu vou falar uma coisa muito pretensiosa aqui, mano. Eu tô falando de coração. Agora que a gente tá fazendo um movimento ali político na bot, mano, eu tava vendo, acho que mostrou os documentos ali da CNBB, os caras usam muita gente, muitos grupos pra fazer as afirmações, muitos estudos, muitos livros, argumentos, artigos. Mano, na bot vai produzir isso, a gente vai chegar nos padres, a gente vai chegar nas pessoas, e a gente vai botar a ideia pra jogo, mano. Até A pra gente ser vai botar a ideia evitado. pra jogo. Exatamente, a gente vai botar a ideia pra jogo, mano. A gente vai botar a ideia pra jogo. Porque isso é um fato. As pessoas estão tendo suas vidas fortemente prejudicadas, muito também por causa do imposto, mano. Vocês entendem que há anos atrás, muitos anos atrás, tipo, existiam autores que estavam discutindo sobre matar o pior crime que um legislador, um político podia fazer, inflação, mano. Olha de inflação, como é que tá? Olha a vida de todo mundo, mano. É. As pessoas discutiam sobre matá-los, entende? Seriamente! E como matá-los, né? É por isso que a gente tem que entender, mano. A escolástica tardia era based, tu entende? Ela era verdadeiramente based. No final das contas, quando você vai olhar, tipo, a galera nacionalista no Brasil, extremamente contrária à escolástica tardia. Por quê? Porque a escolástica tardia trouxe muitas questões que permitem você pensar sobre esses pontos de uma forma mais aberta, mano. Senão, tem que lembrar não haveria possibilidade. O Rui de Mariana, por exemplo, ele foi perseguido. Ele foi preso e o Papa mandou soltar ele. Uhum. O Papa disse, ei, o cara, não é assim não, só porque ele falou que vai matar o rei, não. Solta o cara aí que ele tá argumentando, não tá tão errado assim não, ele tá refutando, né? Mas eu já disse que tinha que ter quilado o Nixon. Não, eu disse que se alguém tivesse matado o Nixon, para evitar isso, não teria sido algo tão grave moralmente. Seria compreensível. Por isso que eu disse. Eu não falei que pode matar ele por causa disso, não. Eu Tem falei muitas para coisas. evitá-lo. Tipo, tem muitas coisas, inclusive parte desse vídeo aqui que a gente tá reagindo aí do Rascunhos, eu não acho que ser libertário seja ser positivista, não, tá, gente? Tá na lei, tá, não é simples assim, tipo... Não sei, inclusive eu achei esse texto do Mioni muito bom, mano. Tu usar a AI pra ajeitar a tua escrita foi based, tá? Bom, acho que era melhor que eu. Bem melhor. Eu acho mais legal é que ela permite, por exemplo, para esse trecho dali, eu tive que ler 70 páginas só. Ela me diz exatamente quais eram as leituras que eu tinha que fazer para entender a questão da controvérsia. Tipo, desde o início do manifesto, eu não li mais do que 400 páginas, tá ligado? Inclusive, isso é uma coisa, mano, que o pessoal tem que ser mais difundido. A IA, o Claudê, principalmente o Claudê, excelente pra estudar catolicismo, tá? Excelente. Por causa da parceria, né? Não só isso, pô. Grande parte das fontes que a IA usa pra maioria dos temas é católica, porque o catolicismo esteve presente nesses momentos, né? E tentou interagiu com os problemas das coisas. Então, tipo, tem realmente um altíssimo banco de dados de informação de discussões católicas, tá? Se questionam tudo, mano. O magistério também é muito bom. O magistério é realmente muito bom. Sim. Só que o lance do magistério é que você precisa trazer a informação, né? Então, por exemplo, ele muitas vezes ele só tensiona certas questões se você traz uma hora e fala, a opinião dele é essa aqui. Aí ele é obrigado a responder e a tratar isso nesse sentido. Sim. Senão ele realmente não... Ele peida na farofa. Ele não se esforça muito, parece. Se eu tivesse que dizer isso de alguma forma... Ele é muito simples. Se ele corresponde o input. Tipo, ele não é rico, tipo o Claudê. Isso. Aí você dá um input pro Claudê, ele preenche pra caralho, né? Exatamente. O outro não. Se você dá um input simplesinho, ele te dá um output simplesinho, tá ligado? Isso. Exatamente. Pode dar play. A bibliografia da play, mano. Últimos 20 segundos desse vídeo e vamos pro react do All Might. Mas eu acho que valeu por causa da discussão.
A gente já se estendeu aqui além do tempo do vídeo, mas porque é inevitável, né? O Mano Rascunhos. A gente não vai dar uma resposta como a gente daria talvez a outras pessoas pro Mano Rascunhos. Dar uma resposta mais... esse tipo de coisa. Então, a questão é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. O Estado deve observar a subsidiariedade e tomar cuidado para não sufocar as famílias. O imposto, portanto, um imposto, portanto, injusto, excessivo, regressivo, destrutivo, são ilegítimos. Pausa aí. Algum de vocês tem dúvida que o Brasil cumpre de tabela e até supera tudo isso aí que eu acho que eles falam pra ser injusto, mano? O Vitor Pinheiro me quebra toda vez. Ó, deixa eu ver, cá. Essa foto aqui. Deixa eu ver essa putaria aqui. Político do PL. O Vitor Pinheiro tava lá, cara aí. Eu achei curioso você comentar que o principado de Wittgenstein teria características libertárias, a gente está aprendendo sobre libertarianismo. Se possível, poderia explicar isso melhor. Ele escreveu um livro chamado O Estado no Terceiro Milênio, meu querido. Nesse livro, ele foi influenciado pelo Hoppe e por outros autores libertários a ter uma visão sobre as necessidades da diminuição do impacto e da estrutura do Estado na vida das pessoas. Para ele, o Estado estava indo longe demais. E era importante que ele diminuísse. Então, dá uma olhadinha aí que você vai ver, você vai gostar bastante. E é uma posição católica.